Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu quero trazer uma palavra poderosa sobre a sua vida, para nós aprendermos a como agradar o coração de Deus e também a não desagradar o coração de Deus. Então essa mensagem surgiu a partir de uma análise profunda de que na Bíblia nós podemos ver os heróis da fé, no livro de Hebreus capítulo 11, mas também em vários momentos nos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos os problemáticos na Bíblia e na vida, né? Então isso é interessante, porque os problemáticos, eles têm características que são preponderantes, predominantes na sua vida, né? Que são como a inveja, como a religião negativa. Eles são muito almáticos, muito carnais. E já aquelas pessoas que são, eu chamo de os soluções, né? Que são os sonhadores, eles têm soluções. Eles são ungidos, eles são visionários, né? Então aqui eu vou falar agora 7 características dos que são sonhadores, são positivas, e 7 características negativas. E primeiro eu vou usar 3 personagens que têm características comuns na Bíblia, mas que são extraordinárias, que são José, Neemias e Daniel. José no livro de Gênesis, Neemias no livro de Neemias e Daniel no livro de Daniel. Olha só que interessante, nós vemos características neles que eles eram sonhadores, ungidos e visionários. Por outro lado, os que os perseguiam eram invejosos, secos, rachados, almáticos, carnais. José, Neemias e Daniel, eles eram felizes, né? E por outro lado, os seus perseguidores, os seus acusadores, eles acusavam falsamente, sem fundamento. Você pode ver na vida de José, quem que o acusou falsamente, quem que teve inveja de José, entendeu? Então nós vemos que os irmãos de José o lançaram numa cova, depois o venderam, né? Depois o abandonaram, deixaram ele, né? Já pensou que absurdo isso? Eu não concebo isso. Eu tenho 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. Eu jogar minha irmã numa cova, meu irmão numa cova e abandoná-lo por causa do inveja, por causa de um sonho. O sonho dele eu vou aprovar, eu vou apoiar para o meu irmão chegar no sonho dele, se for, lógico, se for legalmente correto, né? Entendeu? Se for dentro da lei. Agora, aqueles sonhos que são crimes aí não, são absurdos, isso não existe, né? Não é o meu caso, nem da minha família. Então aqui nós vemos que, por um lado, José, Neemias e Daniel, eles eram extrovertidos, eles tinham alegria, eles tinham brilho, a vida de Deus. Agora eles planejam o bem. José, Neemias e Daniel só planejaram bem, mesmo que foram injustiçados. E por outro lado, né, olha Neemias, né? Aqueles que foram lá falando para ele no livro de Neemias, você pode ler aí, que foram lá para ele falando, olha, o que você está fazendo aí? Até uma raposa vai derrubar essa reconstrução sua, Neemias, né? Esses invejosos, eles levantam falsas acusações. Esses que são sempre os problemáticos na Bíblia, eles sempre têm dor de cotovelo, sabe? Dor de cotovelo, né? Quando alguém vai construir alguma coisa para Deus, ou alguma coisa que seja relevante, eles estão cheios de dor no cotovelo. Quando você fala que você vai gravar uma música, um CD, né? Uma música que vai postar no YouTube, nas mídias sociais, para a honra e glória do nome do Senhor, essas pessoas estão com dor de cotovelo, né? Quando você fala que você vai escrever um livro, né? Que você vai fazer algo que vai ser edificante aqui na terra, que tem a ver com o reino de Deus, essas pessoas sempre estão dodóizinhas, elas
Elas não dão uma palavra de motivação. Elas não te impulsionam, elas querem. E se não vender esse livro? E essa música não está muito certa? E não sei o que. São esses que você vai identificar que são os problemáticos, que eles estão no livro de Provérbios como tolos. Mas os sonhadores, os soluções, né, são sábios. Né? Agora, a terceira característica positiva e negativa é que os sonhadores, eles são otimistas. Eles têm uma visão que eles sempre estão vendo que coisa boa virá, mesmo que injustiça aconteça. Eles não são alienados, mas eles são otimistas. E por outro lado, né, os problemáticos tolos, eles são pessimistas. Péssimos pessimistas. Né? Sempre estão, como fala aquela palavra, né, querendo gorar na gíria, né? Estão querendo desanimar, querendo desestimular, descreditar, dúvida. Na vida deles tem tanta dúvida que eles lançam sobre a vida dos outros as dúvidas deles. Né? Eles são muito fariseus, eles têm essa roupagem de religiosa, de que são, por conhecerem uns 5 ou 10 versículos da Bíblia, algumas passagens bíblicas, eles jogam aquelas passagens bíblicas mais com a motivação de alfinetar os outros do que de edificar. Esses são os problemáticos, né? Por outro lado, soluções, que eu chamo os soluções, né? Tem uma música do Ademar de Campos que fala assim: o solução em nossa vida, né? O solução é o Jesus, ele só traz solução para os seus problemas. Os soluções aqui, ó, promovem a vida. E por outro lado, né, os problemáticos, eles querem matar. De um lado, soluções José, Neemias e Daniel promoveram a vida. E os seus perseguidores, você vê Daniel, os príncipes, os sátrapas, né? Eles quiseram matar Daniel lançando numa cova dos leões. Quiseram matar por causa da inveja, por causa de suas sequidões, por causa das suas carnalidades, né? Por um lado, os positivos, os que são soluções, os sábios, eles têm rastros de construção. E lá do outro lado, os pessimistas, os problemáticos, eles têm rastros de destruição. Eles deixam rastro de destruição. Você pode ver hoje contemporaneamente, né, as pessoas que estão guerreando, eles estão deixando rastro de destruição, de morte, de inveja, de ganância, de orgulho, de soberba, mesmo apresentando uma falsa humildade, que é isso que é o perigo, entendeu? Parece que são mansinhos, parece que são vítimas, parece que são fraquinhos, são fortes na carnalidade. Agora vamos continuar aqui, né? Quase que eu me alterei um pouco aqui. São fortes na carnalidade, miseráveis da palavra, né? Habite ricamente em vós a palavra da verdade. Por outro lado, esses são sonhadores, ungidos, visionários, José, Neemias e Daniel, assim como Esther também, aleluia, Jesus, e outros personagens da Bíblia, né? São poderosos em Deus, eles acham o favor de Deus, e eles manifestam esse favor de Deus. E por outro lado, né, os problemáticos, eles têm a rejeição, porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Rejeita os problemáticos, rejeita aqueles que estão sempre perseguindo os ungidos de Deus, perseguindo os sonhadores de Deus, perseguindo os visionários de Deus, aqueles que têm uma palavra, aqueles que têm uma promessa, né? Porque do outro lado, os problemáticos, eles são invejosos, eles são secos, eles só têm a teoria da Bíblia, eles têm o legalismo, a legalidade da Bíblia, eles não têm a vida da Bíblia, eles são almáticos, carnais. E já os visionários são espirituais. Ele tem o equilíbrio, ele tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E para fechar aqui a sétima característica dos dois lados, tanto os soluções como os problemáticos, você vai perceber bem no fim da vida deles. Seu fim o denuncia ou seu fim o exalta. Se seu fim o exalta, porque você deixou rastros de construção. Por outro lado, os problemáticos deixam rastro de destruição na vida. Eles são rejeitados por Deus. Seu fim vai te denunciar. Ou seu fim vai te exaltar. O fim da pessoa naquela morte, né, quando a pessoa parte, são as construções, né,
acertos sucessivos ou mais erros sucessivos, né? O que você construiu na vida é mais reclamação, é mais inveja, é mais murmuração, mais fofoca, ou é aquilo que agrada o coração de Deus com os princípios? Olha, um retrato muito interessante de quem um dia foi um problemático na Bíblia, mas se tornou uma solução para muitas pessoas até hoje. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vemos que Saulo perseguia a igreja e consentia com a morte dos cristãos. Ele era um problemático. Mas quando ele encontrou Jesus na vida dele, houve uma transformação em Atos 9, você pode ver. Ele se tornou uma pessoa sábia. Ele começou a refletir sobre a verdadeira vida que ele estava vivendo. Aquilo era uma religião fracassada, destituída de Deus, de poder, de vida abundante, vida plena. E ele passa por outro lado. Ele aceita uma mudança drástica na vida dele e começa a ser ungido do Senhor, um visionário, um sonhador, um homem sábio, deixando para trás a velha natureza pecaminosa, desproposital e tola. Olha só, nós vemos que quem começou tudo isso, toda essa série de problemática, foi Lúcifer. Porque mesmo ele estando no céu, mesmo ele vivendo diante de Deus, ele quis ser igual a Deus. E ele foi lançado por terra. E ele foi expulso dos céus. E depois de anos, milênios, depois de Adão, Jesus nasce e vem trazendo a solução da eternidade para a humanidade toda. Para a terra que clama, que está sendo destruída na decadência do pecado. O Senhor Jesus, ele pela sua unção, pela sua visão, pela sua espiritualidade, pela verdade abundante que ele viveu, ele manifestou a felicidade. Ele tinha um bem como estilo de vida dele, ele era otimista, ele via a cura nas doenças das pessoas, nos clamores das pessoas, ele promovia a vida e por isso ele morreu na cruz. O Senhor Jesus, ele deixou um rastro de construção. O Senhor Jesus, ele tinha o favor de Deus, porque o próprio Deus, ele falou para Jesus, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele achou favor diante de Deus. E o seu fim o exalta. O fim de Jesus não foi a morte na cruz, foi sua ressurreição e ascensão ao céu, foi elevado ao céu. Aleluia, que maravilha. O fim de Jesus está na Bíblia e ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, magnífico, exaltado sobre todos os nomes, manifesto em poder e glória. Aleluia. E o fim de Satanás é a destruição, é o fogo eterno, é o lago de fogo, o inferno sendo lançado no lago de fogo em Apocalipse. Que maravilha é nós ouvirmos o fim que exalta o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe com essa palavra maravilhosa. Então decida ser uma solução para essa geração, para as pessoas que virão ainda, e começa a resolver a sua vida, resolver os problemas da sua vida, e depois você poderá resplandecer como luz nessa terra, em nome de Jesus, porque você é realeza, em nome de Jesus.